Nós até tentamos, né, Juninho, fazer o mal, né, convencer um conhecido aí a levar celular para votar, só para ver ele passear de camburão, mas nós não fomos tão, né, pernicioso desse jeito, não, a esse ponto não. Será que teve gente presa lá para as bandas de Sorocaba ou as eleições nesse domingão, elas transcorreram com a absoluta normalidade? Povo ordeiro, né, Duda? Ninguém gosta de fazer pampeiro por aí, nem aí, nem na tua Itapetininga. Rodrigo, por aqui foi tudo tranquilo, né? Normal, troca de urna, como a gente sempre fala, né? Porque teve algum problema eletrônico. Até por isso que a Justiça Eleitoral já deixa algumas urnas disponíveis caso precise de substituição. Lembrando um pouquinho sobre o cenário de Sorocaba, 513.603 eleitores estavam aptos a votar nessas eleições. 1.602 sessões, 170 locais de votação. Segundo a Justiça Eleitoral, 18,08% de abstenções. Mas eu estava conversando com o juiz antes de entrar ao vivo e ele me explicou que como aumentou o número de eleitores, essa taxa está quase igual aos anos anteriores, então foi menor do que nos outros anos. A gente, claro, convidou o juiz, o doutor Gustavo, juiz eleitoral responsável por coordenar esse processo de eleições. Obrigada, doutor, por topar dar essa entrevista para a gente, falando então de Sorocaba. O que foi, né? Como é que foi a eleição ontem? O que precisou ser feito? Urnas? Qual que é esse balanço? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Olha, eu acho que o balanço foi bastante positivo das eleições aqui em Sorocaba. Nós tivemos algumas trocas de urnas, acho que 20 no total, a grande maioria antes do início da votação, né, quando os mesários ligam as urnas às 7 horas da manhã. Houve alguma necessidade de troca, mas isso em nada atrasou a votação. E tivemos 2 ou 3 urnas que tiveram que ser trocadas durante a votação, mas também foram trocadas de forma rápida, não houve atraso por conta disso. Então, também não tivemos nenhum episódio de violência ou ocorrências policiais durante as eleições. Então, o eleitor pôde exercer o seu direito de forma plena. Então, acredito que foi bastante positiva as eleições aqui em Sorocaba. Ontem a gente acompanhou, né? A gente até conversou com o senhor, muitas filas nos locais de votação, muita gente reclamando. Teve uma situação na escola Quinzinho de Barros que as pessoas não estavam conseguindo fazer com que a biometria fosse lida. Mas o senhor disse que houve esse problema em outro lugar também, é isso? Sim, em algumas escolas houve um problema com o leitor biométrico. E a biometria exige pelo menos 4 tentativas até que o mesário possa digitar o número do título manualmente. Então isso gerou sim algum atraso e algumas filas em locais. Então é algo que a Justiça Eleitoral tem que trabalhar para aprimorar para próximas eleições essa questão do leitor biométrico. Então algumas filas se formaram, houve uma escola no Irapuru onde a votação se encerrou depois das 17 horas, né, para aqueles eleitores que chegaram antes. Então foram assim questões pontuais, mas todos votaram e não houve prejuízo nesse sentido. Aqui na região de Sorocaba, nas 5 zonas eleitorais, não houve prisão por boca de urna, nada do tipo. Mas o senhor comentou também que teve um erro em relação à troca de título. Como é que foi isso? O que vai ser feito? Houve um problema, até por conta das filas. O mesário acabou se atrapalhando, digitou o título de um eleitor no lugar de outro, porque tinham 3 eleitores na sala, o que também é contra a orientação que nós demos, né, durante o curso. E uma pessoa acabou votando com o título, com o número do título de outra pessoa. E aí, quando essa segunda pessoa foi votar, constava que ela já tinha votado. Então, infelizmente, essa eleitora não conseguiu votar. Então, eu considero esse o caso mais grave que aconteceu aqui em Sorocaba por um equívoco do mesário. Então, essa pessoa, infelizmente, não pôde votar e aquela pessoa que votou consta para a Justiça Eleitoral como se ela não tivesse votado. Mas o cartório já está entrando em contato com essa pessoa para regularizar a situação. Mas, infelizmente, aquela que não conseguiu votar, isso, infelizmente, não teve o que fazer. Em relação aí os santinhos, né? Muitos santinhos, a gente sabe que é proibido, mas continua acontecendo. Ontem o senhor falou que ia ser averiguada essa situação. O que o cartório vai fazer em relação a isso? Sim, nós fotografamos nas escolas, pelo menos onde eu passei, eu mesmo tirei foto. Já encaminhei para o Ministério Público. A promotora, inclusive, em alguns locais estava junto comigo, viu também, tirou fotos. Então nós vamos instaurar um inquérito policial e depois vai ter o processo criminal contra esses candidatos.
pelo que eu pude verificar rapidamente hoje, esses candidatos não foram eleitos. Mas mesmo assim há sanção criminal, inclusive o pagamento de multa, né? Então nós vamos instaurar o processo criminal e fazer questão de apurar o que aconteceu e punir os culpados. Vem segundo turno aí, para o eleitor não muda nada, ele pode votar, né? Quem não votou na última pode votar agora, mas vocês, o trabalho já começou, né? Sim, hoje mesmo já recomeçam os trabalhos, preparação de urnas, nova convocação de mesários, quer dizer, começa novamente o trabalho para que no dia 30 tudo corra bem, né? Doutor, muito obrigada pelas informações. E olha, Rodrigo, lembrando que essas eleições, primeiro e segundo turno, elas são consideradas pela Justiça como duas eleições diferentes. Então, quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno, só que tem que justificar. A orientação é que a pessoa tente justificar pelo aplicativo e-Título. Ontem, muitas pessoas não conseguiram porque estava dando o sistema indisponível, provavelmente, né, pela sobrecarga do aplicativo. Mas se não conseguir justificar no e-Título, hoje já pode ir num cartório e regularizar a situação eleitoral. Claro, a gente vai continuar acompanhando todo esse processo e o segundo turno também, né, Rodrigo?